O exemplo 2 diz assim: o fluxo através de uma espira é dado por, e deu uma equação ali, ó, t ao quadrado menos 4t vezes 10 na menos 1 Weber. Ele já deu a unidade, não precisava, né, porque está na forma da equação. Onde t é dado em segundos, então estão todas as grandezas no sistema internacional. Então, eu tenho uma equação para o fluxo variando no tempo, o fluxo varia com o tempo. Se eu tenho um fluxo variável, eu induzo uma força eletromotriz, né, uma corrente. E eu consigo calcular a força eletromotriz pela fórmula que é menos a variação do fluxo, né, no tempo, a taxa de variação do fluxo. Só que nesse caso, como o fluxo é uma equação, é dado por uma equação, aquela variação, na verdade, é a derivada. Esse é um caso onde eu vou usar a derivada e não a variação simples, tá? Porque aí eu vou calcular a taxa de variação do fluxo. Então, quando eu tiver a equação que eu consigo derivar no tempo, eu vou resolver pela derivada para calcular a força eletromotriz, né? E aí depois o problema pede para encontrar o fluxo no tempo 2 segundos, já que o fluxo varia com o tempo. Eu poderia encontrar a força eletromotriz para um determinado tempo também. Quando eu derivar o fluxo, eu vou encontrar uma equação para a força eletromotriz também. Vamos resolver que vocês vão ver melhor. Então, nós temos uma equação para o fluxo de campo magnético, onde o fluxo é dado por t ao quadrado menos 4t vezes 10 na menos 1. E o Weber é a unidade, né? Não preciso colocar aqui na equação. O tempo é em segundos, então está tudo no sistema internacional. Então, na letra A, eu quero calcular a força eletromotriz induzida. Então, a gente sabe que a força eletromotriz é menos a taxa de variação do fluxo, né, no tempo. Às vezes a gente usa a variação, mas se a gente tiver uma equação, essa variação na verdade é uma derivada, tá? Então eu vou derivar essa expressão para o fluxo, né? Inclusive, eu já vou colocar 10 na menos 1 é 0,1, né? Então, eu tenho 0,1 t ao quadrado, eu vou abrir aqui que fica melhor, eu acho, para fazer a derivada. Menos 4 vezes 0,1 é 0,4 t. T. É isso que eu tenho que derivar, né? Então, eu tenho esse menos aqui na frente, né? Derivada de t ao quadrado é 2t vezes 0,1 e de 0,4t é 0,4. Então, a resposta final vai ser 0,2t negativo mais 0,4, tá? Como isso aqui é uma expressão, como é uma equação, pode ficar sem unidade, tá? A força eletromotriz varia no tempo, né? Ficou uma função do tempo, mas a unidade de força eletromotriz é volt, tá? Se quiser colocar com a unidade, já que o problema também deu Weber lá para a unidade do fluxo, tá? Então, coloca entre parênteses 1 volt, se quiser colocar a unidade. Só porque é uma função não é obrigatório, tá? Na letra B, pede para calcular o fluxo para 2 segundos. Eu poderia calcular a força eletromotriz para o tempo 2 segundos, eu substituiria aqui, ó, porque a força eletromotriz varia com o tempo, tá? Como a pergunta é o fluxo, na verdade é só uma substituição na fórmula, tá? Mas quando eu tiver que aplicar o tempo numa coisa que foi derivada, como o caso aqui da força eletromotriz, primeiro tu deriva, depois substitui o tempo. Sempre faz a derivada antes de substituir,
Descobre a equação para depois jogar o tempo, tá? Aqui no caso, a gente tem a equação, né? Que é 0,1t ao quadrado menos 0,4t, né? Substituindo, já multiplicando aqui, ó, 10 a menos 1. Então, para o tempo 2 segundos, eu só vou fazer uma substituição, né? 2 ao quadrado menos 0,4 vezes 2. Então, esse fluxo vai ser menos 0,4 Weber. Tá? Esse cálculo bastante simples, mas tem gente que se atrapalha com a derivada.